Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar e estes são os destaques desta edição. Saudável e lucrativa. Família de assentamento rural do sul do estado comemora os lucros da produção de frutas, verduras e hortaliças orgânicas cultivadas na propriedade rural. Município sergipano da Malagueta. Com fábrica de beneficiamento instalada na cidade, produtores de pimenta de lagarto investem na cultura mesmo em tempos de crise econômica. Prática agrícola. Alunos do Instituto Federal de Sergipe participam de aula sobre a técnica de preservação do solo através do terraceamento. E ainda, balde cheio. Programa da Embrapa, que incentiva a produção de leite, tem mudado para melhor a vida de pequenos pecuaristas de Tobias Barreto. Não saia daí! O Sergipe Rural, o telejornal que traz para você as notícias do campo, está só começando. A gente começa esta edição do Sergipe Rural com uma experiência de sucesso de uma família assentada numa propriedade rural de Tobias Barreto, na região sul do estado. Pai, mãe e filhos arregaçaram as mangas para produzir frutas, verduras e hortaliças orgânicas. E os resultados são os melhores possíveis. No assentamento Maribondo, em Tobias Barreto, o produtor rural José Augusto e a família resolveram investir no cultivo de orgânicos. Mas até ganhar o pedaço de chão para produzir alimentos, esse pai fez de tudo um pouco para sustentar a família. Eu trabalhava de predeiro. Quando trabalhava de predeiro, vendia geladinho, cortava frango na feira. E a gente sempre ia se virando com as coisas, né? Vendia ovos de galinha, uma coisa e outra para sustentar a família. Era muito sofrido, né? Porque uma tarefa terra não dá para criar família, né? Aí a gente, depois que a gente ganhou isso aqui, que a gente vem crescendo, né? A opção por um cultivo livre de agrotóxico foi pensado para evitar problemas de saúde no manejo desse tipo de veneno, como explica um dos filhos de José Augusto. É melhor trabalhar, né? E mais sustentável, mais saudável também, para a gente que trabalha ali, mesmo mexendo com a terra, sem agrotóxico, não prejudica a gente, né? E nem quem vai consumir também, né? Silterlan também explica que os cultivos daqui já renderam frutos e que as dificuldades ficaram para trás. Aqui nós conseguimos construir uma casa aqui, porque nós morávamos aqui debaixo, passamos 1 ano e meio morando aqui, só vinha bem cedo, só voltava de noite, né? Aí agora nós já estamos aqui, já no trabalho mesmo, né? E o trabalho de vocês já está rendendo frutos para a irmã estudar, isso é verdade? Sim, ela pediu ajuda para conseguir pagar a faculdade dela, que ela queria estudar, né? Aí nós conseguimos pagar, ela queria estudar de agronomia, nós estamos pagando, né? No lote de José Augusto também há um pomar, onde começam a brotar os primeiros frutos. Aqui é o pomar, onde fica a margem da beira do rio Caripau. A gente começou aqui há uns 3 anos atrás, onde não tinha nada, só tinha velande. E a gente começou a preservar aqui para no futuro colher. Quantas espécies você tem aqui nesse pomar? Mais ou menos 10 espécies, temos caju, manga, jaca. É uma maneira sustentável, não é? De preservar o meio ambiente e prosperar a vida. As mudas das hortaliças e verduras daqui são produzidas nessa estufa. Ficam aqui por cerca de 30 dias até irem para a terra. O manejo daqui não tem grandes segredos. Esse trator de mão ajuda a arar a terra nesses pequenos espaços. Há também um minhocário para adubação natural da terra. Tudo feito pela família. Para ajudar no manejo da propriedade, o técnico agrícola do INCRA auxilia a família de Augusto a melhorar a produtividade da terra. Orientações com produtos não químicos, certo? Como micro-organismos não eficientes, para a utilização pulverizando a horta para ela que desenvolva melhor desenvolvimento, certo? E assim, consequentemente, uma melhor produção. A iniciativa bem-sucedida de José Augusto fez com que a prefeitura criasse um projeto de horta orgânica no município. Esse trabalho que o José Augusto faz e toda a sua família aqui está servindo de modelo aqui no município. E eu tenho certeza que esse trabalho a gente com a divulgação e buscando apoio, inclusive a Prefeitura Municipal, através do Governo do Estado, onde já cadastramos aí 24 agricultores, para nós criarmos a feira do orgânico em Tobias Barreto. E esse trabalho é gratificante e você está em contato com a natureza e produzindo os produtos sem nenhum tipo de agrotóxico.
E agora o Sergipe Rural abre espaço para informar sobre as notícias do tempo. E você que é agricultor, pecuarista ou trabalha com outras culturas no campo, é sempre bom ficar atento às mudanças no clima. Confira agora como fica a meteorologia nos próximos dias no estado. Nuvens carregadas deixam um tempo instável, com possibilidades de chuva em áreas isoladas do centro-sul e litoral de Sergipe no sábado e no domingo. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens. Já no sertão do estado, o tempo segue parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Na quarta, quinta e sexta, a temperatura deve cair por causa das instabilidades que chegam do oceano ao estado. A temperatura durante a semana em Sergipe deve variar entre 19 e 34 graus. No município de Pinhão, a temperatura deve chegar aos 28 graus, 33 em Feira Nova e 34 em Siriri. A seguir, a gente fala sobre a produção de pimenta no centro-sul do estado. Mesmo em tempo de crise econômica, produtores de lagarto investem no cultivo que tem venda garantida em fábrica da região. Está imperdível. O Sergipe Rural volta já. Estamos de volta e desta vez para contar para vocês o resultado positivo de aulas práticas ministradas por técnicos da Embrapa para alunos do Instituto Federal de Sergipe. Na pauta, a preservação e manejo do solo através da técnica do terraceamento. Confira os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Wesley Cruz. Pesquisadores e professores do IFES e da Embrapa demonstraram na prática para os alunos dos cursos técnicos de agropecuária e agrimensura uma técnica agrícola e geográfica de conservação do solo. A técnica baseia-se na criação de terraços ou rampas niveladas, que são construídas com o objetivo de conter a força das chuvas, mantendo o solo úmido e para o escoamento do excesso da água. O terraceamento consiste em você quebrar a velocidade da água, né? Quando a gente tem uma trovoada na época de dezembro, janeiro, né, que vem aquelas chuvas de grande volume, ou até mesmo na época do inverno, que a gente tem uma chuva um pouco mais constante, não em tão grande volume, mas constante, né? O terraceamento vai fazer como fosse uma lombada no terreno do proprietário rural, da propriedade rural, para poder diminuir a velocidade da água e então diminuir essa perda de solo e de água e fazer com que a água infiltre um pouco mais no solo. Tudo começa com a definição da textura do solo. Uma amostra de cerca de 30 centímetros é molhada e modelada em forma de cordão. Se a amostra não apresentar quebras, o terreno é argiloso. Do contrário, arenoso. A distância entre os terraços vai depender da textura do solo e da declividade do terreno. Quanto mais arenoso e inclinado, menor será a distância entre os terraços e o tamanho deles. Você vai estar retendo mais nutrientes na sua propriedade, né? Você vai estar perdendo menos solo, então vai ser os nutrientes como potássio, cálcio, fósforo, até o próprio nitrogênio vão ser mais retidos no solo, né? E o outro que eu acho mais importante para essa região de Sergipe, principalmente para o Agreste, para a região produtora de milho, é a questão da conservação da água. Então, essa conservação do solo e da água, elas caminham juntas, né? E as técnicas de conservação, como a gente tem apresentado hoje, o terraceamento, é uma prática muito conhecida, né? Muito difundida em outros estados, ainda um pouco insípida aqui no estado de Sergipe, mas que pode ganhar maiores dimensões. Os alunos de agrimensura fazem topografia do terreno com aparelho específico. Mas o resultado pode ser encontrado com trapézio, pé de galinha ou até uma mangueira de pedreiro. O pé de galinha é usado exclusivamente para curva de nível, mas nós temos um trapézio artesanal modificado que nós conseguimos atribuir um certo caimento e loca tanto curva de nível e curva em desnível. A partir dessa curva de nível é construído um terraço chamado terraço de retenção. Toda a água da chuva forte é retida nesse terraço e em seguida toda essa água é aproveitada para o próprio solo, própria cultura. E com isso nós temos um controle de erosão, para controle de erosão. O terraço, a curva em desnível, é construído o terraço de escoamento, onde em uma trovoada forte, essa água vem escoando a superfície do solo, cai nesse terraço e é jogado para fora da área sem causar problemas de erosão. A grande vantagem desse terraço de escoamento é que, além de você controlar a erosão do solo, que é importante,
você consegue conduzir essa água para uma determinada represa. Você faz um armazenamento de água. Isso é uma tecnologia muito interessante para o agricultor lá no sertão utilizar, né? Porque água é uma coisa básica, uma coisa essencial. Os outros instrumentos usados no terraceamento são trenas, piquetes e um trator de 75 cavalos, com um arado de 3 discos. O primeiro passo, você acopla o arado no trator, né? Depois você nivela o arado no sentido transversal, tá? Faz o nivelamento no sentido longitudinal, para que no momento em que você for levantar o terraço, você tenha a segurança de que aquilo que a topografia determinou seja executado na prática. O professor Sérgio Filipim, o Tchê, explica os cuidados com regulagem dos equipamentos e o que se espera para a construção dos terraços. Outro passo importante, a seleção de uma velocidade de trabalho adequada ao local, ao que você vai fazer. Outro aspecto interessante, que a primeira passada com o trator, né, você é aquela que vai pré-estabelecer se o terraço no futuro vai permanecer ou ele vai arrebentar. E você que é agricultor ou pecuarista ou que tem alguma dúvida sobre um determinado assunto ligado ao campo, entre em contato com a gente através do WhatsApp do Sergipe Rural. Anote o número 998946691. E a sugestão de reportagem que chegou para a gente esta semana foi enviada pelo técnico agrícola da cidade de Salgado, José Silvino Batista. Ele pediu informações sobre a plantação de pimenta. E falar em pimenta em Sergipe, a gente lembra de imediato do município de Lagarto. Nossos repórteres viajaram ao centro-sul do estado para saber mais sobre a produção da malagueta e como é o comércio do produto na região. Acompanhe. A cidade de Lagarto chega a produzir 200 toneladas de pimenta por safra. E uma significativa parte dessa produção vira matéria-prima para a fábrica que produz um dos mais famosos molhos de pimenta do Nordeste. A minha área hoje é 4 mil pés de pimenta. É pimenta para 20 mil quilos de pimenta. Pimenta bem cuidada, cultivada, vocês estão vendo aí. Por causa desse comprador certo durante muitas safras, são 4 por ano, muitos agricultores do município resolveram plantar a pimenta, principalmente uma das mais ardidas, a malagueta. Amada por muitos e criticada por alguns, a pimenta é um dos principais cultivos do perímetro irrigado Piauí, aqui em Lagarto. Mas com a crise, o preço do produto caiu quase pela metade e quase também inviabiliza a produção. Isso porque boa parte do custo da produção de pimentas é com a mão de obra no momento da colheita. O problema hoje é a colheita. Hoje nós se desloca para buscar o pessoal e tudo, negócio de 5 quilômetros para estar buscando e tudo, trazendo. E o preço, quando começou, a pimenta era 10. Hoje está de 6, ele não está dando nem o contrato. Das alternativas de produção, que a gente estamos tentando baratear o custo da produção da pimenta, é introduzindo a fertirrigação, que é a adubação via água, que se torna mais barata, e introduzindo gotejamento, que é uma mangueira no pé da planta, irrigando, gotejando. Isso ele diminui o custo de mão de obra do produtor. E com isso vai baratear muito os custos de produção. E ele ter 4 ou 5 trabalhadores aqui, ele vai ter só ele mesmo manejando tudo o lote dele. Na propriedade de Marcos, enquanto a pimenta não tem valor melhor, ele faz o plantio consorciado com maracujá. O produtor hoje planta a pimenta é de meia, né? Paga 6 contas, a Maratá está pagando, nós pagamos 3, fica 3. Aí hoje nós plantamos outras culturas, né? Macaxeira, o maracujá, e é para ir fazendo alternativa, né? E aí vamos levando. E essa é uma das maneiras que a Coidro estimula os produtores.
Segundo o Ilames, outras culturas já estão sendo produzidas no perímetro. Hoje nós produzimos no perímetro em torno de 28 culturas diferentes. Desde a batata doce, o amendoim, a macaxeira, as folhosas no modo geral, couve, rúcula, alface, coentro e uma gama de culturas. Culturas como alternativas de rendimentos, a gente está introduzindo a batata doce, que é uma cultura que o custo de produção é bem baixo, e o quiabo. O custo de produção dele também é baixo, e a rentabilidade dele é boa e o preço hoje no mercado está excelente. A ideia é manter o agricultor entusiasmado no campo produzindo. A ideia é a gente introduzir outras culturas para o produtor rural ter rendimentos melhor, cada dia melhor. Mas a Cohidro tenta ir além. Já está fazendo contato para que a produção vá para outros estados e possa melhorar o preço pago ao produtor. Temos procurado as melhoras para os produtores irrigantes do perímetro irrigado Piauí, com os outros empresários ligando, procurando algo para que o produtor venha ter melhores resultados com a sua produção. A gente pretende trazer preço para que ele não venha sair perdendo, mas sim tendo um bom sucesso. Em instantes, vamos falar sobre a produção de leite no sul do estado. Você vai conhecer o projeto desenvolvido na região que tem mudado para melhor a vida de pequenos produtores. O Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. Com pouca tradição na produção de leite, o município de Tobias Barreto, na região sul sergipana, conta agora com o incentivo do projeto criado pela Embrapa para auxiliar pequenos produtores da região. O balde cheio, como foi batizado, além de movimentar a bacia leiteira, tem mudado para melhor a vida de muita gente. Confira! Em Tobias Barreto, região centro-sul do estado, o perímetro Jabiberi focou sua aptidão na criação de gado leiteiro. Mas há pouco mais de 4 anos, implementou o modelo de produção de leite do programa Balde Cheio da Embrapa. São cerca de 50 produtores de leite no perímetro. Gente como Pedro Vidal, que segue à risca o manejo sugerido e viu o resultado da produção de leite melhorar. Antes, eu cheguei a tirar até 9 litros de leite dia. Depois que a gente fez os piquetes, eu cheguei a tirar até 330 litros por laticínio no dia. Uma das sugestões do programa é a divisão do lote em piquetes de pastagem. O gado passa apenas um dia em cada piquete, certo? Isso maximiza o uso dessa gramínea, desse capim, aproveitando o máximo que o solo pode dar, que o capim pode dar ao animal. Aqui na propriedade de Pedro são 24. E no fim da tarde, depois do período do descanso, as vacas seguem sem muita dificuldade até o piquete que está sendo usado. Com as orientações recebidas, Pedro aprendeu também a fazer o manejo do capim utilizado. Os piquetes e o sistema de irrigação que mudou, aí melhorou tudo, né? O senhor planta outras coisas aqui na propriedade, né? Glicídia, cana. Esse lote, por exemplo, tem 3 hectares, sendo que 1,5 hectare é utilizado para o sistema de irrigação de pastagem, com 1,3 hectare de área útil. E no restante da área, ele tem a glicídia, que é um suco que serve também para alimentação animal, com alto teor de proteína. Ao fundo, ele tem a cana-de-açúcar, que serve de suporte ao animal quando a pastagem no inverno ela diminui um pouco a produção e é suprido com a cana. Então nós orientamos outras espécies de cultivos em volta da área de irrigação para suprir a necessidade do animal quando há déficit de pastagem. Os técnicos da Cohidro também orientam os produtores a usar água disponível com eficiência e sem desperdício. Cada produtor tem um tanque em sua propriedade, abastecido pela barragem Jabiberi, que chega até os produtores por gravidade. Isso aqui no sistema de sequeiro, você poderia colocar no máximo 3, 4 animais. Nesse sistema irrigado, você pode colocar de 10 a 15 animais por hectare, porque nós suprimos a necessidade de água da gramínea com a irrigação, que é feita noturnamente, né, para economizar, para que o produtor pague menos no consumo de energia elétrica, e ela é feita diariamente. Dividimos o lote em 3 grandes áreas,
e cada terço de área é irrigado num dia, e assim nós suprimos toda a necessidade de água que tem essa gramínea. Os produtores de leite do perímetro produzem juntos uma média diária de 3.000 litros de leite e a produtividade, ano a ano, só tem crescido, segundo Coelho, gerente do perímetro. Bom, os resultados foram rápidos e bem nítidos, né? Antigamente, o próprio produtor vai informar isso, ele produzia apenas menos de 10% do que ele produz hoje. Então ele teve um acréscimo de produtividade muito rápida e de forma, na mesma área, com a mesma quantidade de animais, ele teve uma elevação de produção muito grande por causa desse manejo. Essa elevação de produção no perímetro tem chegado de 100% até 200%, 300% de acréscimo na produção leiteira. Todo o leite produzido é vendido na própria região. Dos cerca de 50 pecuaristas do perímetro irrigado, apenas um tem ordenhadeira. Os demais fazem de forma manual 2 vezes ao dia. Mas isso não é problema para Helenaldo Soares, o galego, que tem bons resultados, mesmo fazendo a retirada manual. O segredo é a prática, né? Que eu aprendi durante esses 30 anos e hoje, por dia, eu estou tirando em torno de 170 litros. Foi quando veio esse projeto de balde cheio que as coisas melhorou mais ainda. Ou menos para mim e para todos aqui, né? Olhando assim parece fácil, né? Mas não é, eu garanto. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número 998946691. Obrigado por sua companhia, até o nosso próximo encontro e eu espero você!